está decidindo os jogos do Flamengo. Fio, onde se sente melhor, queridão? É aqui. Vai jogar aí. Pronto. Amanhã, se tiver em uma fase e tudo, ele sai, entra outro. E a vida segue. Eu acho que a tendência é ele fazer o que o André falou, manter o Gerson ali. Eu acho isso muito discutível. Eu não acho que ele tenha o direito hoje, sinceramente, a palavra é essa, de tirar o Luiz Araújo do seu habitat, sendo um jogador que tem números, assistência, gols. Tem que aproveitar. O jogador está na fase muito boa. Ajuda a decidir jogos. Então, eu sinceramente eu acho um erro. Então o Gerson pode ir para a esquerda. Já jogou daquele lado. O Gerson pode jogar pelo meio. Ele não vai ter todos os jogadores à disposição todos os jogos. Ele vai ter que fazer rodízio. É o caso do Pedro e do Arrascaeta, que a gente cantou essa pedra lá atrás, que não iam jogar juntos tanto quanto jogavam antes. E não estão jogando. O Pedro vai recuperar a forma física? Vai. E aí? Aí vai ter jogo que eles vão atuar juntos, outros não. O Arrascaeta está jogando mais do que nunca como um goleador. O gol de ontem, né? Mostra isso. Onde que ele estava para receber a bola? Atacante. Ele já era um cara mais avançado com o Tite no ano passado. E agora mais, fazendo mais gols. Mas ele não consegue jogar todo jogo. Então ele vai revezar jogadores. O jogador que fez os gols e deu assistência, o Doué, decisivo na final da Champions League, antes do jogo não sabia se ele ia jogar. Nas semifinais, ia jogar ele, ia jogar o Barcolá, quem ia jogar, tinha dúvida. O Luiz Henrique tinha dúvidas. Então, a gente precisa se acostumar também com isso. Não são só 11, são mais jogadores. O Jorginho tivesse no Flamengo agora, já estivesse no Flamengo agora nessas últimas semanas, o Varela não teria que atuar improvisado de volante. O Léo Ortiz, que atuou alguns minutos também na função. O Flamengo precisa de jogadores para a função. Agora, se todos têm nível para ser, ou quase todos, para serem titulares, ótimo, eles vão revezar. Gente, isso significa ter um tremendo elenco. Agora, então a gente pode ter uma opção, ter um elenco 11 ótimos e os reservas bem abaixo. Aí quando o titular se machuca, o reserva entra, cai o rendimento. O pessoal tem que começar, o torcedor, a entender que isso é elenco. E o Felipe Luiz trabalha isso de forma muito clara, me parece. Troca, reveza e vai embora. Como eu acho que é o ideal. Ainda mais, se isso funciona assim na Europa, imagina aqui, um calendário muito pior. Ninguém vai jogar todos os jogos. E o Jorginho tem essa mentalidade, ele sabe. Ele jogou a vida inteira lá, ele sabe como funciona. Ele sabe que vai ser assim. Então, ele chega para agregar, para ser um jogador. Se ele estiver bem físico e tecnicamente, ele não tem histórico de lesões, teve uma lesão recente. Não tem histórico de lesões. Se ele estiver bem físico e tecnicamente, aí é um jogador para agregar muito. Porque eu sempre digo, o fato do cara vir da Europa não significa obrigatoriamente que ele vai voar aqui. Olha o Neymar, que estava no futebol saudita, mas antes estava na Europa. Olha o Oscar, está machucado. O Lucas, que foi até bem no começo, está machucado no São Paulo. Felipe Coutinho, faz diferença? Para valer? Não faz. Falta talento? Não falta talento, falta parte física. Então, quando o cara já mais veterano vem para cá, a gente tem que ver como vai ser. Eu acho que o Jorginho vai acrescentar. Porque ele não era titular no Arsenal por uma questão óbvia. Mais velho, renovação de elenco. Os caras contrataram o Declan Rice por uma fortuna ao West Ham. O cara que fez 2 gols de falta que ele ajudaram a eliminar o Real Madrid da Liga dos Campeões. Ele perde espaço. É assim. Agora aqui, a tendência é ele ter condições. Então, ele vinha jogando no futebol de alto nível e jogando várias partidas. Premier League e Champions League. Então acredito que ele vá, a não ser que ele passe pela síndrome de Schweinsteiger. Quando chegou no Manchester United não conseguiu mais jogar. Para mim foi o caso mais bizarro. O cara estava jogando no alto nível, de repente chegou no outro clube e não conseguiu jogar. Foi para os Estados Unidos, né? Depois parou. Pendurou a chuteira. Se virou o fio de repente. Então o Jorginho vindo, apresentando o que apresentava no seu último clube, eu acho que ele agrega bastante ainda. Mas isso nunca é uma certeza. A gente tem que esperar para ver como vai ser. E é um cara para agregar. Todo mundo vai jogar. Agora, eu acho que tirar o Luiz Araújo dali. Cara, é o cara que está decidindo os jogos do Flamengo. Fio, onde se sente melhor, queridão? É aqui. Vai jogar aí. Pronto. Amanhã, se tiver em uma fase e tudo, ele sai, entra outro. E a vida segue. Agora, eu preciso colocar o Gerson na direita. E aí vem uma questão que eu questiono. O Gerson é ótimo jogador. Mas ele jogando mais perto do gol, no meu entendimento, ele tem que apresentar mais números. Porque ele está muito perto do gol. Mais assistências, mais finalizações e mais gols. Está perto do gol, cara. Um jogador forte. Eu acho que ele tem um bom chute de média distância, quando ele resolve chutar, chuta firme, alto. O gol de cabeça que ele perdeu contra a LDU. Ele entrou sozinho, cara. Sozinho. Livre, cabeceou em cima do goleiro. Ele pode cabecear melhor. Ele pode melhorar em alguns elementos do jogo. É treinar, se preparar, se concentrar, se cobrar.
Agora, eu não acho correto para o time você pegar um cara que está decidindo os jogos e ter que encaixar em outro lugar, se isso de fato acontecer, porque o senhor Gerson tem que jogar ali, porque o técnico cismou. Me parece uma coisa meio teimosa, porque o jogo está falando outra coisa. Está falando outra coisa. Gente, se não fosse o Luiz Araújo, o Flamengo estava eliminado da Libertadores. Gol do Léo Ortiz, gol do Léo Pereira, assistências do Luiz Araújo. E o gol que ele fez contra a LDU. Esses gols evitaram o vexame da eliminação na fase de grupos. O Flamengo era para estar agora no sorteio da Sul-Americana. Isso não pode ser ignorado. O rapaz resolve os jogos. O Cebolinha decide os jogos? Não. Michel fez um gol antes, o placar já estava elástico. Decide, não está decidindo os jogos. Bruno Henrique não está decidindo os jogos. Plata está machucado, está com esse rolo todo de seleção do Equador, médico, etc. E tal. Qual é o dos pontas do Flamengo que estava? É o Luiz Araújo. E isso já era assim no ano passado. O cara tem números, o cara tem assistência, tem gol. Então, não consigo entender, sabe? Acho que assim, o jogador pediu passagem, cara. Essa coisa das convicções do técnico, a convicção não pode ser uma lei irreversível. Não. Vamos ver como ele vai ser, né? Eu concordo com o André. Eu acho que ele vai insistir com o Gerson ali. Mas eu acho que se fizer isso, não será justo. Nem com o jogador que está bem. Pô, cara, e a melhor fase do... E, Mauro, a melhor fase do Gerson com o Sampaoli e no próprio Olympique de Marseille foi jogando aberto pela esquerda. Exato. Porque os caras não sequer consideram essa hipótese. É aquele dogma, tipo, sim, o De La Cruz é só volante. Sim. O Gerson ou é volante ou é meia pela direita. Pela esquerda, não. Não, e assim, os caras que jogam pela esquerda, todos eles estão já deixando a desejar. Todos eles. Cebolinha, Michael, Bruno Henrique. Então por que não? Já que ele quer ter um ponta armador, né? É isso. É o Gerson. Então muda de lado. Agora, deixa o Luiz Araújo no cantinho dele lá, cara. É ali que tá rendendo. Pra que mexer? Gente, pra que mexer? E o seguinte, ele é um cara que na direita, quando ele traz a bola para a esquerda e faz os cruzamentos, é quando ele consegue meter a bola na cabeça dos caras em condição de finalizar. O cara tem números. Pronto, acabou. Acho que isso pra mim é definitivo. O cara tem números de assistência e de gols. Como é que você faz? Né? Você vai tirar o cara de onde ele está rendendo. Qual o sentido disso? Eu não consigo entender. Assim, grandes times são formados muitas vezes de forma meio que acidental até. Nesse caso nem é, porque o Luiz Araújo sempre jogou por ali. Os jogadores vão se encaixando e tudo. O André sempre lembra como é que o Dorival achou o time do Flamengo do jogo com o Santos, né, André? Lá na Vila Belmiro. Achou um losango ali e tal, e deixou e foi, e ganhou. Tanto que no final, é o que eu questiono do trabalho do Dorival, quando o time começou a cair de rendimento, ele não encontrou soluções. O time caía de rendimento, ele não encontrava soluções. Não encontrava soluções, e o final foi muito ruim tecnicamente, mesmo com os títulos. Conquistados com mais dificuldade do que era para conquistar. O Flamengo não jogou bem aquela reta final de tempo, mas ganhou e tal. São duas coisas distintas. Ganhou, mas jogou bem. Tanto que o Flamengo venceu o Vélez 4-0, foi ganhar fora de casa na Libertadores agora, né? Contra o gol do Juninho, contra o Deportivo Táchira. Negócio constrangedor. Mas no final já não foi bom. Então, assim, o técnico percebe, tá funcionando? Cara, encontrei aqui. Vamos aprimorar isso. Enfim. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.